vamos à nossa primeira aula então. Fatoração MMC e MDC. Bom, uma das dúvidas que os alunos têm sobre números primos, vamos tentar clarear agora para vocês. O primeiro número primo que nós temos não é o 1. Por quê? Pela definição, o que é um número primo? É todo número que divide por dois números apenas. Então, se a gente parar para pensar, o 2 divide pelo 1 e por ele mesmo. O 3 divide pelo 1 e por ele mesmo. Então, peraí, por que o 1 não é primo? Porque o 1 só divide pelo 1. Ele não tem um segundo divisor. Por isso, o 1 não é primo. Muitas pessoas erram isso. Então, os números primos são 2, 3, 5. Parece até que são os ímpares. Cuidado, o 2 é o único número par que é primo. E depois não obedece um padrão de divisibilidade, e sim de análise de quem tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Bom, sabendo disso, a gente pode entrar agora nas técnicas de fatoração. O que é fatorar um número? É decompor ele em fatores primos, sempre em ordem crescente, do menor para o maior. Vamos pegar um exemplo aqui. Se eu pego o número 180, e peço para você decompor ele, repare. 180 divide pelo 2? Sim. 90 divide pelo 2? Sim. Você continua a fatoração pensando sempre em divisibilidades, em números primos. Repare que o 180 todo fatorado ficou 2, 2, 3, 3 e 5. Com isso, o número 180 fica 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Acabou. Esse número foi fatorado, foi decomposto em fatores primos. Vamos pegar um exemplo mais prático agora. Se no meio de uma conta você tem que resolver a raiz quadrada de 54 para continuar uma outra operação. Só que 54 não tem raiz exata, você vai ter que decompor esse número. O que eu faço então? Pego o 54 e fatoro ele. Repare, por 2, 27. Não dá mais por 2, vou para o 3. Por 3, dá 9. 9 continua pelo 3, dá 3 e 3, dá por 3, finalizou, deu 1. Se você analisar esse número, ele poderia ser escrito 2 vezes 3 ao cubo. Mas por que eu não coloquei 3 ao cubo? Aí entra já o raciocínio de raízes. Eu não coloquei 3 ao cubo porque essa raiz ela é uma raiz o quê? Quadrada. Então eu vou organizar o meu número conforme a minha necessidade. Se a raiz é quadrada, eu vou pegar esses dois camaradas aqui e vou colocá-los 3 ao quadrado. E sobrou o que eu chamo de patinho feio, que é esse 3 aqui. Ó. Então veja bem, sobrou um 2, sobrou um 3 e temos um 3 ao quadrado. Organizei a minha fatoração conforme a minha necessidade. Agora joguei no lugar do 54 o número fatorado. E percebi que 3 ao quadrado tem uma potência equivalente ao índice dessa raiz. Logo, ele consegue sair dessa raiz ficando lá fora. Ficou a resposta 3, que saiu, e esses dois números podem se multiplicar. 2 vezes 3, 6. Resultado, 3 raiz de 6. Beleza? Então, fatorar um número é ter essa capacidade de decompor ele em números primos. Então, outra dúvida também que acontece. Qual é a diferença entre um número primo e um número composto? Um número composto são esses formados pela sequência de números primos. Então, o que seria um número composto? O 180, 54, esses números são chamados de números compostos. Dando sequência, pegando mais na prática, exemplos de MMC e MDC junto com fatoração. Você tem que usar a técnica de fatoração para resolver contas com MMC e com MDC. Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Se eu pedir para você fazer o MMC entre 12 e 20, o que você vai fazer? Você vai decompor o 12 e o 20 simultaneamente. Vamos lá. 12 e 20, ambos dividem pelo 2? Sim. Ah, mas e se eu não pudesse? Um pode, então tem que fazer a conta. Mesmo que um possa e o outro não, você tem que fazer a conta, tem que fazer a divisibilidade. Vamos pegar um exemplo aqui. O 12 e o 20 dividem por 2. Dividindo deu 6 e 10. Ambos também dividem pelo 2. Dividindo deu 3 e 5. Repare agora que o 3 e 5 não dividem mais pelo 2. Porém, pela ordem crescente, eu tenho alguém que divide pelo 3. Tem que obedecer a ordem crescente. Usei o 3. E aí, esse 3 dividido deu 1. O 5 não pode, então ele repete. E termina a conta. 5 dividido pelo 5, terminei a fatoração. Aí repare,
O MMC é você pegar todos esses números que estão aqui na sua direita e fazer a multiplicação entre eles. Logo, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 deu MMC 60. Uma outra forma de achar o MMC sem fazer essa conta, fica um pouco mais longe, mas é uma forma, é você pegar o 12 e o 20 e vir colocando seus múltiplos. Repare, 12, 24, 36, 48, 60, 72, entre outros. São múltiplos do 12. E do 20? 20, 40, 60, 80 e outros. Repare que os 60 existem nos dois e é o primeiro múltiplo que acontece coincidindo nos dois. Por isso, 60 é o MMC entre o 12 e o 20. Mas repara, podem ter números que isso vai demorar para acontecer. É melhor você fazer com essa estratégia aqui. Terminando, MDC. Peguei os mesmos números para ficar bem claro. 12 e 20. Como é que eu faço o MDC desses dois números? Você vai também dividir igualzinho nós dividimos. Repara que fica igual, ó, 2, 2, 3, 5, 2, 2, 3, 5. Qual é a diferença então final? No MDC, você não vai multiplicar todos os fatores, você vai pegar apenas os fatores que dividiram ambos ao mesmo tempo. Repara que esse 2 dividiu o 12 e o 20. Esse 2 dividiu o 6 e o 10. Esse 3 não dividiu o 5. Enquanto que esse 5 não dividiu o 1. Então, o 3 e o 5 não entram no cálculo do MDC. Por isso, o resultado do MDC ficou apenas o 2 vezes o 2. Resposta 4. Agora, vamos praticar. Pessoal, vamos lá. Esse é o nosso exemplo 1, a questão do aprendiz de marinheiro. A questão pediu o seguinte: foi informado que x é o MMC entre 120 e 160 e foi informado que y é o MDC entre o 120 e o 160. E a pergunta aqui é: qual é a soma do x mais o y? Fácil. O que a gente vai fazer? Os dois. O MMC entre esses dois números, fizemos aqui a decomposição em fatores primos. MMC, então, fomos fazendo a decomposição. E no MMC, o que a gente tem que lembrar? Todos os fatores envolvidos vão ser multiplicados. 1, 2, 3, 4, 5 fatores 2, 1 fator 3 e 1 fator 5. O MMC está dando 480. Já o MDC, se a gente parar para analisar, é pegarmos apenas os números que dividiram ambos ao mesmo tempo. Vamos marcar? O 2 dividiu ambos. O 2 dividiu ambos. O 2 dividiu ambos. Esse 2 não dividiu o 15, não entra. Esse 2 não dividiu o 15, não entra. Esse 3 dividiu ambos. Opa, errado. Esse 3 não dividiu o 5. Apenas esse aqui, ó, 5, dividiu ambos. Repare então que esses que eu lhe marquei fazem parte da fatoração para calcular o MDC, que ficou 2 ao cubo vezes 5. Resposta 40. Solucionando, ele quer o x mais o y, que é o MMC mais o MDC. 480 mais 40, respostinha 520. Vamos para o segundo exemplo? Pessoal, vamos começar agora o exemplo 2. Nessa questão da EPK, foi informado que a rainha tinha 288 abelhas abatedoras e 360 abelhas engenheiras. E ela queria que todas essas abelhas fossem divididas em grupos com o maior número de abelhas possíveis e iguais. Aqui e aqui fossem divididos em números iguais e no maior número de grupos possível. O que a gente tem que fazer então? Ó, maior número de grupos possível. A gente tem que encontrar o maior divisor em comum desses dois números, é o MDC. O que eu fiz então? Peguei os dois valores e calculei aqui o MDC. Repare as cores. Esse 2 aqui dividiu ambos. Esse 2 dividiu ambos. Esse também. Esse 2 e esse 2 dividiu apenas esse cara e esse cara. Não dividiu 45, então não vai entrar no MDC. O 3 dividiu ambos. Esse 3 dividiu ambos. O 5 não, só dividiu esse. Então vamos lá. O MDC tem que pegar apenas os fatores que dividiram ambos ao mesmo tempo, que foram 2, 2, 2, 3, 3. MDC, 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado, 72. Agora raciocinando a questão. No total, eu tinha 648 abelhas e eu vou fazer grupos que tenham 72 abelhas.
Se eu pegar então e dividir 648 abelhas que eu tenho no total por 72, que é o número máximo de abelhas, que é o maior divisor comum entre esses dois caras, eu vou ter 9. 9 significa o quê? 9 grupos. Terminando a questão, eu tenho 9 grupos de 72 abelhas. Beleza, pessoal?